Se você entrar em uma empresa, vulgo ser contratado, e antes de você e depois de você não tiver diferença nenhuma, você não serve pra nada. Mude de profissão. Entre demitir o melhor vendedor de 40 anos da empresa e você, ele vai demitir você. Você acredita que quem pesquisa por isso é 100% qualificado? É óbvio que ele vai falar não. Mas você concorda comigo que aqui tem gente boa e que eu preciso separar o bom dos ruins. Então vai ter gente suja no teu comercial. Se você não entende o que está acontecendo depois do tráfego, anota, você é o culpado e você será demitido. Tão simples quanto isso. Se tem uma coisa que todo gestor, gestora de tráfego já passou ou vai passar é problemas com o comercial do cliente. Às vezes ele acha que o comercial dele é espetacular, mas não sabe vender e só atrapalha a venda e no final do dia ele bota a culpa em quem? No tráfego. No tráfego. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com o comercial do cliente, não apenas para lidar com os desafios, mas para fazer com que o comercial devolva inteligência, para que você entenda o que é de tráfego e o que é de comercial. Mas mais do que isso, não adianta ficar naquela guerra de um tá certo e o outro tá errado, porque no final do dia os dois perdem. Os dois têm que ganhar e para isso a gente precisa conseguir fazer as pazes com o comercial, que não é uma tarefa fácil. Não é mole. Chega de papo, vamos direto pro episódio. Eu me chamo Adriano Giannini, eu sou especialista em gestão de tráfego, tô com meu time levinho, de peso. Oi, eu sou a Anábela Monteiro, eu sou head comercial do grupo Adriano Giannini, mas no nosso caso, comercial é amigo da agência, tráfego. Tá bom? Do tráfego. Aqui é tudo em paz. Enquanto mandar lead bom. Enquanto né? manda ali de bom. Eu sou Douglas Ludwig, CEO da Scale Ads, quem fica aqui lidando, né, por vezes entre tráfego, entre comercial, a Scale faz o tráfego da Scale, né? Então vamos lá, a minha empresa presta serviço para mim e às vezes fico eu nesse lugar aqui de poxa vida, como conciliar isso Você tudo. é o apaziguador. Em quem eu bato? Em De mim quem mesmo. De eu quem eu apanho? De mim mesmo. Virou flagelo, né? Bom, Bora já mais. vamos começando com uma frase que gerou polêmica, que foi uma frase sua, que você ficou por aí falando que o gestor de tráfego tem que vender, tem que saber vender, tem que vender pronto e acabou. E Cara, daí... é curioso como, assim, de longe, essa foi a frase que mais mexeu em uma ferida, né? Se você entrar em uma empresa, vulgo ser contratado, e antes de você e depois de você não tiver diferença nenhuma, você não serve pra nada. Mude de profissão. Ah, eu esperava que o Adriano... Esse corte também vai gerar polêmica. Eu esperava que o Adriano fosse chegar aqui pra apaziguar. Meu irmão, mude de profissão. Na boa, mude. Porque assim, a natureza do marketing é fazer venda. Marketing que não faz venda não é marketing. Por mais que a gente saiba que nem sempre a venda termina na sua mão. Mas se eu não faço nenhuma diferença, pra quê? Pra que eu quero você? Você não serve pra nada. Então, desencane, mude de profissão, na boa. Vá procurar outra coisa, vá fazer... vai jogar beach tênis, vá procurar uma profissão que você não tenha que lidar com a pressão de vendas. Mas a partir do momento que você escolheu ser um profissional de tráfego, você tem que lidar com a pressão de vendas. Ponto. O seu papel é entender o que é seu e o que não é seu. Segundo ponto. E o terceiro e último ponto é, não adianta, após você entender o que é seu e o que não é seu, se você não conseguir ajudar aquilo que não é seu a fazer vendas. Porque nós temos um Brasil de gente que não sabe atender. Se você atender minimamente bem, já é um diferencial, porque a maioria não sabe nem atender. Saber vender, pelo amor de Deus. Tanto que quando a gente está lidando com algum tipo de cliente, você tem vendedor? Tenho. Não, tem uma menina aqui que atende. Não, peraí, ela é vendedora, ela fez curso de vendas, ela sabe vender, ela sabe técnica de vendas, processo de vendas. Não, ela atende, então ela não é vendedora. Eu já sei que eu tô lascado. Ah, não, ele tá lascado. Não, eu tô lascado, porque ele não vai vender e no final ele vai me demitir. E como diz o meu grande amigo e sócio Douglas, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, se eu não consigo fazer venda, eu tenho um problema. O teu papel aqui nesse episódio é entender não apenas até onde você tem que ir, mas como você tem que ir, porque você não vai dar uma consultoria comercial. Mas se você não se envolver até a venda acontecer, imagina, você vira uma despesa. Então engole o choro e aprende o que tem que ser aprendido para você fazer venda. Só o gancho do Adriano me dá pauta para terminar o podcast. Mais uma hora falando só nessa pauta. Mas eu vou ser breve. Eu vejo muito gestor de tráfego que quer somente fazer tráfego. E se você só fizer tráfego, você vai fazer nada. Tão simples quanto isso. Esse é o cara que o Meta vai matar primeiro.
Total. O Meta Não tem o Meta dúvida. tá muito mais perto de matar esse cara do que o Google. O Google tá Então, longe demais. Se você não entende de vendas, você está enrascado. Se você não consegue conduzir o comercial, ou conduzir ou orientar o comercial, você está enrascado. E eu vou, inclusive, trazer uma situação minha. Né? Eu fui recentemente fazer um curso de vendas. Olha. Recentemente. Bem recentemente. Um curso de imersão, 2 dias. E eu nem vendo. Né? Meu Deus. Muito embora dei uma passadinha. Me mandou mensagem. Dei uma passadinha no comercial. E eu fiz uma provocação com o Adriano. Mandei um áudio. Disse, irmão. Deu uma porrada nele. Ai, foi por isso que você... Eu já tô sabendo, Cara, ele me contou. Se você tá mal e me pedir uma opinião, e a opinião for sincera, depois a gente terapeutiza. Mas eu vou falar Eu real. não levo pro coração. Não levo pro coração, como a gente falou no outro episódio. E aí o Adriano disse, cara, você é professor, você não tá sendo vendedor. Eu disse, E eu que achei que tava Não, ele abafando. mandou minha versão, né? Ele, fiz uma reunião agora, acho que eu mandei muito bem. Reunião de UFI, não sei o que, e eu na minha cabeça. Tá, deixa eu ver em que momento ele fala que fechou, né? Porque se ele falou que mandou muito bem... E ele termina dizendo, não fechou, o pessoal vai, não sei o que. Eu falei, ó, tá, só pra deixar claro, você não mandou bem coisa nenhuma, tá? Você não vendeu? Então, e por que eu trago isso? Enquanto você não sabe que você não sabe, você tá no limbo, tá na ignorância. Então, eu, lá pelos meus critérios de análise, que eram somente meus, eu mando muito bem. E ainda assim, vendo bem. Vendia bem. Fechava o contrato, passava segurança, uma série de coisas. E aí, indo pro treinamento, o Adriano me fala isso, bom, pelo menos eu tô indo. Resultado, cheguei ontem aqui em São Paulo pro podcast. No aeroporto, eu fiz uma reunião que apliquei alguns gatilhos, algumas técnicas novinhas para mim. O cliente disse, que eu possa pagar isso tudo. Fechei o contrato. Tá vendo? Tomando um café no aeroporto, eu fechei o contrato. Então, veja, com toda a minha experiência, com sim um bom volume de venda fechado, nunca tive um problemão com vendas, eu ainda estava na ignorância achando que eu sabia o que eu não sabia. E aí, nossa, que eu vendi nos últimos dias está fora da curva, a gente só vai bater. Aliás, já batemos neste mês que a gente está gravando o podcast, batemos o recorde histórico de vendas da Scale. Desculpa aí, não fiz mais do que minha obrigação. Não fez mais do que Não fez obrigação, mais. por isso que ele é meu sócio. Então, Mas a gente teve uma conversa sobre isso também, não foi? Que na época que você tava querendo contratar, que eu falei, e ele falou pra mim que ele tava à frente, que ele tava vendendo muito e tal, nananã. Aí eu falei, mas esse é o primeiro passo pra você reconstruir o seu comercial. Você saber como que você quer que os seus vendedores vendam, porque eles vão ter que vender como você. Eles estavam vendendo baseados talvez em cima de outro método, de outra pessoa, de outro fluxo, de outra estrutura. Então, é claro, ninguém vai vender tanto quanto o dono. E é essa estrutura agora que você Nem precisa... nem sempre, né? Mas na maioria das vezes. Mas ninguém entende tanto quanto do produto quanto o próprio dono. Se ele não sabe vender ou não, aí é Total. Então, só para encerrar isso que eu trouxe uma questão minha, pessoal, Sim, total. de empresário, né? E a gente pode mudar o que cada um representou nessa situação. O Adriano poderia ter sido o gestor de tráfego que atendia essa empresa, que me dá uma dica. Isso, então deixa eu ver. E, de fato, eu estava sendo professor e não vendedor. Que o cliente babando. Uau! Sim. É isso mesmo. Isso é muito foda. Né? Então, por isso que é tão importante que o gestor de tráfego entenda de venda para perceber aonde o cliente dele não entende e possa dar as orientações necessárias, porque não há tráfego que venda sem um comercial. Total. Por isso que a fala do Adriano é tão real, e eu assino embaixo, pode bater nos dois então, né? Eu assino embaixo, concordo com isso, né? Que não tem como. Adriano rindo, a quinta série bateu aí de novo, né? Não? É porque tá. eu tô rindo porque o áudio dele foi, eu tô feliz, eu fiz uma reunião, não sei o que, eu falei, tá, mas não fechou, então você não fez bosta nenhuma. Não. Sabe quando a pessoa vem
E aí eu falo assim, ó, quando você tem muito conhecimento técnico em tráfego, é por isso que eu defendo que antes de você vender, você tem que saber tráfego, isso compensa a tua falta de habilidade em vendas. Total. Mas venda é fechamento. Então, o que é uma excelente reunião de vendas? Não é uma reunião de vendas que termina com legal, vou analisar e depois eu volto. Isso você não fez uma ótima reunião de vendas. Você fez uma reunião de vendas ok, talvez medíocre. Reunião de vendas é aquela tipo, quando que a gente começa, manda o contrato, vou pagar para começar. E ainda assim você tem que estar ali em cima. Ó, tá aqui o boleto, pagou, manda o comprovante, manda o comprovante. Filho, enquanto o dinheiro não entrar na caixa da empresa, não existe venda. Ponto. Sabendo disso como competência, se eu não sei para mim, e aí aqui um ponto barra parênteses, não é pra você saber estruturar um departamento comercial. Não é pra você saber todas as cadeiras. O que é um closer, o que é um SDR, o que é um playbook de vendas, o que é um forecast, o que é um CRM. Existe um nível mínimo que você tem que saber, porque você está gerando uma demanda para esse departamento e se você não conseguir discernir se ele está fazendo o trabalho dele bem feito ou não, você está num limbo. Então, eu estou gerando demanda qualificada, partindo de qual premissa? Se você não sabe olhar lá na ponta. Ah, não sei, é o meu acho. Pode ter certeza que toda vez que o seu acho tiver à mercê do acho de quem te contrata, você vai perder, porque o acho dele vale mais que ele tem a canetada de cancelar contrato. Então, eu preciso ter estrutura. A gente vai passar, porque eu revisei todas as perguntas, a gente vai passar por como estruturar isso. Mas grave isso. Se eu não boto dinheiro no caixa da empresa, ou se eu não consigo mostrar como que o meu papel está gerando caixa para a empresa, eu sou uma despesa. E na hora que eu sou uma despesa, qualquer pessoa que faça melhor que eu, mais barato, você dança. Ou às vezes você dança sem nada na mão mesmo. E eu achei legal isso que você trouxe, porque isso já meio que adianta a pergunta que eu ia fazer, que era a gente explicar como que o comercial impacta diretamente no trabalho do gestor de tráfego. Porque muitos gestores de tráfego ainda acreditam que, como você falou, o meu trabalho é gerar tráfego, né? E a gente defende o contrário, que é, sim, o seu trabalho é gerar tráfego, porém, né? O maior trabalho de todos é gerar caixa. O que a gente precisa entender é que marketing comercial, CS, a gente fala sobre isso, né? CS, todas as áreas da empresa são focadas em gerar vendas. A grande diferença é o mecanismo e a ferramenta que você usa. Eu vou usar o comercial, você vai usar o tráfego, você vai usar CS, mas cada um precisa, né, de alguma forma desaguar em vendas. Então é por isso que é isso que faz com que o comercial impacte no trabalho da gestão de tráfego. É dessa forma que vocês enxergam também. Total, total. Uma analogia tosca. Pega o melhor time do mundo e bota o pior atacante do mundo no ataque. Não vai dar um, irmão. Poderia ser eu esse atacante, porque eu sou ruim de futebol, você não tem noção. Eu ia falar. Do mesmo jeito que pode botar o melhor ataque do mundo. Se a zaga é ruim, Também a bola vai. não chega. Então, o grande ponto aqui é a gente entender que eu preciso gerar a demanda e eu preciso que alguém lá no final converta essa demanda. Os dois têm que acontecer de forma sinérgica. E se o cara me contrata, eu já parto da premissa que o especialista sou eu. Dificilmente ele vai saber lá na ponta que tem que ter no comercial. Na cabeça dele, eu tenho alguém respondendo no WhatsApp, então eu já tenho um vendedor. Tá legal. Então eu preciso puxar isso. Tem limite de até onde eu vou, mas eu preciso puxar isso. E me permite falar uma coisa muito clara, eu vou falar olhando para a câmera, inclusive. Se você não entende o que está acontecendo depois do tráfego, anota, você é o culpado e você será demitido. Tão simples quanto isso. Caramba. Nos peitos. Que corte. Vai ficar um corte legal. Vai ficar bom. Obrigado de nada. Arrasou. E agora, pra gente setar as expectativas aqui da galera e também alinhar com os termos que a gente vai usar, eu queria esclarecer alguns termos que a gente fala muito no comercial, fala muito no marketing, ali na parte de gestão de tráfego, quando a gente fala sobre MQL, SQL, bad fits, leads, como a gente fazer um dicionário, digamos assim, pra galera ICP. não ficar perdida. ICP, motivos de perda, por exemplo, pra galera não ficar perdida. Disclaimer rápido. Você
gera uma demanda para o teu comercial. Então, uma empresa te contratou, ela tem um processo de vendas barra produto barra solução, que ou o ticket é muito alto, ou o produto barra serviço é complexo, tal que não dá para você adicionar um carrinho e comprar. Então tem N soluções, N exemplos. E aí, beleza. Vai para o comercial vai falar com esse lead e vai vender para esse lead, vai tentar vender para esse lead. Beleza. Então, um conceito rápido aqui, todo mundo que chega no comercial é um contato de forma geral, é um lead de forma geral. Concordamos que tem lead e lead. Lead bom, lead ruim. Lead mais fácil de vender, lead mais difícil de vender. E tem um lead impossível de vender. Dentro do universo do marketing barra vendas, nós temos alguns termos, geralmente do inglês. A gente importa muito os termos de marketing do inglês. Inclusive é bom que quando você for aprender inglês, você nem precisa aprender o termo, porque você já aprendeu inglês, né? Facilita. A gente tem um conceito muito importante chamado MQL, que é um lead qualificado por marketing, né? A sigla em inglês. Lead qualificado por marketing. É o que eu digo que dá para vender. Então vamos pegar um exemplo aqui. O Douglas me contratou, estou fazendo tráfego para Scale. Cobrei bem, porque enfim é Scale, né? Baita agência. E eu gero um monte de lead. O Douglas olha e fala, cara, não dá para vender para ninguém. Clássica situação que a gente passa. Quem tá falando a verdade? O Douglas ou eu? Se o gestor de tráfego não entender de vendas, eu tô falando a verdade. É isso. Refuta agora. É isso. Não vai refutar. Entende? Você não vai refutar. Ele falou, não dá pra vender. Você tá dizendo o quê? Que eu não sei vender meu próprio produto? Como que você refuta isso? Manda lead que eu vendo. Essa é clássica. Você só precisa mandar lead Deixa que eu eu vendo. Não, tem uma pior que essa. É. Tem uma pior que essa. Meu produto se vende sozinho. Ai, nossa, o produto se vende sozinho. E tu tá fazendo o que demais. aqui me contratando? É. Não, meu produto se vende sozinho. Ele se vende tão bem sozinho que eu quero te contratar pra me ajudar a vender ele. Sim. Clássica. Mas vamos lá. O lead qualificado por marketing é aquele que eu olho e falo, cara, eu acho que dá pra vender isso aqui. E nós temos o SQL, que é o lead que vendas chancela. Esse aqui dá pra vender. Qual que é o meu trabalho como... E tem um bad fit que é o ninguém vende, né? Esse é o cara que eu não deveria trazer porque meu produto não serve pra ele, eu não quero falar com ele, assim por diante. Então grava esses 3 conceitos. O meu trabalho como estrategista é no início do trabalho chegar pra pessoa que me contratou e falar o seguinte, vamos lá, quem que é a nossa persona ideal? Quem que é o nosso perfil de cliente ideal? Abre um documento do Word na frente dele. Eu adoro fazer isso. Aí eu abro o documento do Word na frente dele. O Word é uma ferramenta antiga, tem um bloco de notas. Os Incas e os Maias usavam papel e caneta. Só não dá para fazer um screen da tela, mas dá para você usar coisas mais modernas. Me fala quem é. Ah, eu quero uma pessoa não sei o que, não sei o que. Eu vou lá e coloco. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele vai falando e eu vou escrevendo na frente dele. Então vamos lá. Se eu trouxer essa pessoa para você e você não vendeu, o problema não é de tráfego. Tá claro? Tá claro. Ali temos um alinhamento mínimo. Ele está me dizendo o que dá para vender. 9 em cada 10 chapa. É noiado nessa hora, porque ele traz um conceito de cliente impossível de trazer. Sim. Se você deixa ele falar, que é para você ver. É bom você entender o tamanho da noia. Ele fala, tipo assim, ó, já tivemos caso. Inclusive o que virou processo. Não sei se você lembra. Ele falou, se a pessoa perguntar o preço, não é nosso cliente. Eu falei, lá, ele... Se perguntar o preço, não é Se qualificado. perguntar o preço, não é cliente. Nosso cliente paga sem nem perguntar o preço. Ô, velho. Oxi. Cara. Nós atendemos um dentista que fazia faceta. E era caro, era altíssimo nível. Tipo 60 mil, 70 mil reais. Faceta já é caro. É. Um dente? Não, uma boca. Mas vai lá. Uma faceta hoje deve estar custando uns 3 mil, 3.500 reais, eu acho. Aí dependendo, né? E o dele tava bem mais caro. Não, bem mais caro. Mais caro. E se perguntar o preço, já não é qualificado, porque não tem dinheiro para pagar. Eles tinham um serviço ultra premium. Eles iam no aeroporto buscar o cliente para levar pro Não importa, ultra gente, premium. ó, posso falar para Legal. vocês com propriedade, não importa o quanto dinheiro uma pessoa tenha no bolso. Ela vai precisar perguntar Claro que o vai. preço, gente, em algum momento. Isso é ultrajante. Então percebe que assim, ó, tem horas que ele vai descrever um sonho. Em tudo que ele descreve esse sonho, alguns vão descrever a realidade de ICP, outros vão descrever um sonho. O meu papel é olhar para aquilo ali e falar, ó, o que você está me dizendo é impossível. Então, por exemplo, eu quero uma pessoa que queira fazer faceta. Imagine, só para a gente trazer uma clareza muito didática, imagine que eu vou criar uma campanha no Google Ads onde eu acho esse cliente por palavra-chave, que é a melhor segmentação de todas.
Eu quero faceta. Dá pra achar quem tá procurando por faceta? Dá. Faceta que não queira plano, que não queira nada. A pessoa pesquisa, eu quero faceta numa clínica ultra cara e eu sou tão rico, tal que eu sou snob e nem quero saber o preço, então se a página tiver o preço, isso é uma ofensa pra mim. E não, isso é impossível. Então aqui temos uma barreira tecnológica, isso aqui não dá pra entregar. Vão acompanhando comigo que o que vendas, que é o SQL, fala e o que a gente sabe, consegue trazer, é o limiar do nosso trabalho. Então, dentista, por exemplo, o pessoal de saúde de modo geral, acontece muito assim, ó, eu não quero gente que queira plano. Uhum. Todas as pessoas que pesquisam por qualquer especialidade médica já deixam claro com ou sem plano? Não. Não. Então não dá para resolver na palavra-chave. Eu consigo filtrar uma parte no anúncio. Quantos por cento eu vou filtrar? Uma parte. Então não vou resolver esse problema nunca. Porque é impossível. Eu lembro É que eu impossível. trabalhava uma vez num projeto e logo que eu comecei, eu tinha essa visão. Eu virava pra galera de marketing e eu falava assim, vocês têm que entender que precisa trazer a pessoa que tem, sei lá, 35 anos e é baixa, 1,55 e é assim. E aí eu lembro dos meninos de tráfego virar pra mim e falar assim, é impossível. Eu não tenho como colocar na meta isso. Existem fatores demográficos. Eu nunca esqueci disso. Porque daí foi quando eu olhei e falei, a ferramenta não deixa. Quem tem que fazer isso sou eu. É por isso que me contrataram, sabe? Então. Ainda foi bom. Tem casos que a pessoa fala, mentira, ele não sabe usar a ferramenta. Que loucura, Total. né? Então, você percebe que assim, ó, eu entendo qual é o limite que eu consigo trazer. Eu deixo claro para o cliente qual é o limite tecnológico. E se eu tiver o mínimo de discernimento visual, eu consigo calibrar a carinha dele e ver se ele acreditou em mim ou não. Porque se ele não acreditar, ali eu tenho que entrar no modo professor. Ó, fulano, vem cá. Você já usou o Google Ads alguma vez? Já? Então, ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Tá vendo que não tem volume de busca para essa palavra? Então, só dá para trazer até aqui. Você acredita que quem pesquisa por isso é 100% qualificado? É óbvio que ele vai falar não. Mas você concorda comigo que aqui tem gente boa e que eu preciso separar o bom dos ruins. Então vai ter gente suja no teu comercial. Total. Tá claro? Tá claro. Pronto, trouxe ele para aqui. Então, entendendo esses conceitos básicos, eu consigo construir esse documento. Qual que é o grande diferencial / segurança para os dois lados que esse documento traz? No dia que o Douglas, vamos voltar a cena, o Douglas virou, só tá vindo lead ruim. Calma. Nós já superamos essa fase, lead ruim, lead bom. Dentro de tudo isso aqui que a gente escreveu juntos, me mostra esse lead que você tá dizendo que é ruim. Ó, ele queria isso aqui? Queria. Ele queria isso desse jeito? Queria. Ele queria isso aqui, não sei o quê. E por que ele é ruim, Douglas? Você tá louco? Você escreveu isso aqui dizendo que era bom e agora você quer... A pessoa, aí nasce o gago. Entendeu? Dá uma de chiquinha. Mas é que. Mas é que... Então, isso é uma grande liberdade. Não tô dizendo que você vai usar isso pra se escorar e falar o meu tá sendo feito. Porque você ainda tá perdendo. Então, aqui você traz uma clareza. Você entendeu, Douglas? Que o que dá pra trazer tecnologicamente eu tô trazendo? Entendi. Mas, cara, que bom que você entendeu. Só que a gente ainda tem um problema. Não é ele. A gente ainda tem um problema. Porque a venda não tá acontecendo. Você tem quantos vendedores? Eu tenho 3. Vamos olhar quantas vendas a cada 10 leads esses vendedores faz? Vocês vão ficar bobos. Bestificados, eu diria. Um faz uma venda a cada 10, outro faz 2 vendas a cada 10 e tem um que faz 4 vendas a cada 10. Poxa, fulano, eu estou entregando os mesmos leads para as mesmas pessoas e um faz 40% de conversão, outro faz 10%. Você concorda comigo que você tem um problema de processo? Você entende que se eu pegar esse daqui e ensinar os outros, você dobra, triplica? Então, você entende o que eu estou fazendo? Eu entendo de comercial, eu entendo de processo comercial, eu entendo como o departamento funciona. Eu não estou dando consultoria comercial, eu não estou entrando sendo head dele, estruturando nada, só estou falando para ele o que parece óbvio para quem entende o básico de comercial. Ele olha e fala, é verdade, isso faz 4 vendas a cada 10, ele só faz uma. Então, eu não manteria uma pessoa dessa na minha empresa. Não, aí já é outra.
O veneno escorrendo no cantinho da boca, tá vendo? Eu pensando, quantos dos nossos vendedores estão fazendo? Ah, não, tudo bem, eles estão dentro. Mas em Não, mas a departamentos mais diferença agressivos tem meta mínima de conversão. Mas a diferença entre os nossos é tipo assim, 2, 3, 4 no máximo, sabe? Entre um e o outro. Se passa de 5, pra mim já é um alerta. Nossa, um tem, sei lá, 20, o outro tem 15, mas deixa eu olhar como foi a conversa dessa dos 20, essa que foi a conversa dos 20 e como foram os perdidos. Sabe? Porque às vezes a gente acha que não, mas a escala, ela começa do pouco. Hoje é 5, mês que vem é 8, mês que vem é 12, mês que vem... Então, às vezes, passou de 5 ali, eu já começo a observar o porquê que um tá convertendo 20 e o outro tá convertendo 15. Mas, em geral, a diferença é bem pouco. E tem um ponto que você falou de mais o conceito, são os motivos de perda. Cara, essa assim, ó, para negócio local desencana, é muito difícil de implementar isso, tá? Desencana de verdade. Você pode até perguntar no feeling, no sentido da média geral. Mas numa empresa levemente mais estruturada, que tem um CRM, tem um Pipe Drive da vida, um Como, Cliente. Pô, tu tem 50 mil CRM, coloca CRM comercial, que você vai achar vários. Toda vez que a gente perde uma negociação, é importantíssimo a gente colocar um motivo de perda. Por que eu perdi? Ah, porque eu não quebrei a objeção tá caro. Porque eu não quebrei a objeção forma de pagamento. Porque o cliente disse que o produto não atende. E blá, blá, blá. Lá, a gente estrutura por departamento. Então, ó, perdemos porque o problema produto, não tem um módulo tal. Porque o módulo tal não está atualizado. Por exemplo, antes da gente atualizar a MetaAds, a gente perdia a venda por isso. Cara, no final do mês você tem um relatório. Ó, perdemos tanto por produto que tem que evoluir, perdemos tanto porque o vendedor não consegue quebrar a objeção tal, perdemos tanto porque está chegando gente muito crua que não entende nem o que a gente vende. Isso é problema de marketing, não deveria estar indo para o comercial. Porra, aqui eu tenho um mapa do que eu vou evoluir. E se você não tem um CRM, também é fácil. Você pode, sei lá, ter uma planilha de leads. E se você criar ali uma coluna para você colocar motivos de perda, exporta essa planilha num chat GPT e fala para ele, eu quero o percentual de cada motivo de perda, sabe? É muito fácil. E daí, em cima desses motivos de perda, você vai avaliando quais são os ajustes que você precisa fazer no mês seguinte. Porque uma coisa é você virar para o seu cliente e falar, o lead é ruim. Outra coisa é você olhar ali e dizer, o lead é ruim porque ele é um bad fit, ele não entendeu o produto, ele isso, aquilo. Ele não compra porque o produto não tem módulo A, B, C e D, sabe? Então, toda a empresa, de alguma forma, vai também sendo orientada por aquilo que vende, sabe? Se vende mais quando o cara fala, o Adriano usa preto. O Adriano vai fazer só criativo de preto. Por quê? Fácil. Só Vou criativo fazer de esse preto, esforço sabe? pelo comercial da minha empresa. Porque só vende porque o Adriano usa preto. Então as pessoas precisam Entendeu? É propósito porque eu uso preto. De propósito. Tem uma lógica. Nem se nota. Sabe? Então a gente vai também se orientando a vendas. Por isso que o comercial, entender do comercial, na minha percepção, também é importante para o gestor de tráfego nesse caso. Porque o trabalho dele também é mais efetivo quando ele entende o poder que existe no comercial. Porque ao invés de ele ficar procurando várias coisas ali dentro da ferramenta que ele poderia otimizar, é mais fácil ele otimizar com aquilo que vende. Otimizar sabendo os motivos de não venda é uma maravilha. Não é maravilhoso? É uma maravilha saber por que não vendeu. E aí, compreendendo tudo que nós falamos até aqui, convido os gestores a sentar na cadeira do empresário por um instante e imaginar que tem alguém que faz o tráfego pago que bate esse nível de papo, nessa profundidade. Nossa. Aí imagina o valor que tem você entender de vendas para conversar com o teu cliente. O valor que tem isso. Isso aqui isso faz receita, faz LTV. É dinheiro no bolso. Total. Outro jogo. É outro jogo. É outra coisa, assim, o cara olha diferente pra você. Total. Sabe? O teu cliente vai olhar diferente pra você. Ele vai olhar pra você e ele vai dizer, não tô falando com Zé ninguém. Ou então, eu não tô falando... Ele vira a Dona Florinda vendo o professor Girafales, pô. Sabe? Na hora. Total, entendeu? porque ele vê também, além de tudo,
que existe ali um cara que está interessado em gerar resultado. Porque o cara que busca entender sobre vendas, ele é um cara que está interessado em gerar resultado. E assim, vocês também vão concordar comigo. Não existe nada tão interessante para o empresário quando ele olha para os olhos de uma pessoa que pensa dessa forma. Quer ver? Mais simples ainda, você vai contratar uma pessoa agora. Sei que você é gestor, gestora de tráfego, agência, mas imagine num cenário hipotético que você vai contratar alguém para cuidar do seu tráfego. Você tem uma pessoa que entende só de tráfego, hipoteticamente falando, e você tem uma pessoa que entende do tráfego do comercial. Em qual das duas você resolve deixar as suas campanhas? Eu quero botar um tempero nessa pergunta aí. O que entende de tráfego vai falar de CTR. E o que entende de comercial vai dizer, você vendeu tanto. Há tanto de CAC, não sei o quê, não sei o quê. É outro jogo, gente, é outro jogo. Nem se compara. Porque no final o empresário, ele não tá nem aí. Acho que com já o convencemos, CTR. né? É. Bom, é isso, o episódio acabou com Tchau. o Eu queria fazer uma pergunta também interessante, só pra gente delimitar bem esse lugar, porque também não quero que fique parecendo pra vocês que a gente tá falando pra vocês assumirem um lugar, que não é pra assumir outro e tal. Qual que é realmente a responsabilidade? Até aqui vai o gestor, até aqui vai comercial. A responsabilidade do gestor e a responsabilidade do comercial. E como a gente já deu pra entender como essas responsabilidades estão integradas, né? Mas também porque hoje em dia a gente convive bem, assim, entre marketing e comercial. Mas a gente sabe que tem umas empresas que são, assim, porradaria entre marketing e comercial, assim. A gente muito quebra-pau. é muito Incompetência dos dois departamentos, muito amorzinho. mas o natural é quebra-pau. Eu vou falar o que a literatura diz e o que o campo de batalha diz, tá? Na literatura, a gente não se envolve em nada de comercial. Eu bebo do comercial. Então eu tô indo lá para resolver o meu problema. Se você parar para pensar, no final do dia, eu não sou tão legal assim. Não tô indo resolver o problema do comercial, tô indo resolver o meu problema. Porque se o comercial não vende, o problema é meu. Certo? Certo. Quem fala com o cliente é o comercial. Então eu sei para quem que eu vendo os meus treinamentos. Mas cada reunião que eu faço com a Nabla, eu aprendo muito mais sobre a minha persona do que vocês possam imaginar. Porque ela fala com a persona real. Ela tem um detalhe da persona, ela tem a nuance da persona. Então, você entende que assim, é extremamente prudente eu falar com ela, /comercial, para entender. É extremamente prudente eu trazer dessas conversas, traduzir isso em ações, e de repente eu pauso uma campanha, de repente eu estou gerando uma campanha que está metade do custo do lead, mas é exatamente essa campanha que traz o lead que nunca avança no CRM dela. Então eu fui lá para otimizar a minha campanha, não fui lá para entender de comercial. Eu aprendi comercial para resolver o meu problema. Então na literatura, eu preciso ser sempre uma pessoa orientada a resultado. Quem é orientado a resultado é orientado a número. Quem é orientado a número é orientado também a inteligência, porque nem sempre o número traduz tudo que a gente precisa. Dito isso, eu preciso entender minimamente como o comercial funciona para eu ir lá beber dessa informação. Mundo corporativo. Eu vou lá, bebo dessa informação, volto. O head do departamento que treta com outro head e eles que lutem. Mas eu, para fazer meu tráfego, eu preciso dessa informação. Agora vamos para o campo de batalha. Na realidade, Né? a prática é outra. É. Na prática, a realidade é outra. Quando eu estou vendendo para essa pessoa, eu entendo que 100% das vendas ela é consultiva. Logo, se esse cara não souber vender, vai ter venda? Não. Posso trazer, tem gente que ela é tão boa, ironicamente falando, que a pessoa chega pedindo para comprar, ela consegue desfazer a venda. Tem gente que se esforça em ser ruim. Então, cara, não dá para vender. Aqui eu preciso tomar uma decisão. Só vou atender pessoas que a empresa tem comercial, estruturado, com processo, com CRM, com não sei o quê. Muda de profissão, você não vai atender ninguém. Então, eu vou atender quem está disposto a fazer alguma coisa bem feita. Quem é mente fechada eu não vou atender, porque não dá para eu ser gestor de tráfego, estrategista, entrar no comercial e ser terapeuta. Teria que cobrar um ticket um pouquinho mais caro. Então, enquanto eu entendo que eu vou ter que terapeutizar, eu tô fora, tô sem paciência para isso. Aquelas pessoas que têm vontade de fazer dar certo, aqui a gente entra. Então o que eu vou olhar é o tamanho da bucha. Dentro do que eu cobro, vale a pena ou não vale a pena? Não vale. Posso cobrar mais? Se eu posso cobrar mais, eu resolvo. Mas é muito difícil você não entrar minimamente. Então assim,
Eu não estou falando de você ter um comercial estruturado como, por exemplo, a gente tem. A gente nós somos empresas de marketing acima de tudo, a gente lida com o que a gente vende, então obrigatoriamente a gente tem que estar num nível completamente diferente. Mas, cara, se você tem um... Eu já fiz o Trello de CRM. O Trello. Coisa muito simples. Cara, chegou essa pessoa, falei, vendi ou não vendi? Ó, que coisa simples. Kanban é super simples. Ridículo. Se eu vendi, por que eu vendi? Se eu não vendi, por que eu não vendi? Qual campanha trouxe o que vendeu? Qual campanha trouxe o que não vendeu? Meu irmão, se você entender isso aqui, conseguir construir isso aqui, colocar dentro do seu valor, você já é um ET no universo de gestão de tráfego. Se você se especializar e quiser vender também implementação de processo comercial e tal, eu vejo muita gente que faz isso. Tá tudo bem, é válido. Eu sou do time de eu preciso chegar e ser uma solução. E eu sempre vou usar esse exemplo. Você quer sair de casa, você tá na dúvida, não tem nenhum lugar em vista. Aposto que a maioria fala, vou pro shopping. Porque é uma convergência e conveniência. No shopping, se eu quiser comer, eu vou comer. Se eu quiser comer uma sobremesa, eu vou comer uma sobremesa. Se eu quiser, dependendo do lugar da cidade, se eu quiser resolver um problema de banco, tem um banco. Se eu quiser ir num Detran, tem uns que tem Detran dentro. Se eu quiser ir para um cinema, eu tenho um cinema. Se eu quiser olhar roupa, se eu quiser... Agora que eu tenho um filho, se eu quiser os carrinhos lá para botar Tem pequeno. também. Eu sempre falei mal daqueles carrinhos. O Adriano vai ficar em dúvida de qual camiseta preta ele compra. Exatamente. Marara com Tem 50 camisetas pretas. Tem várias marcas para poder ele escolher. Então, ali é conveniência. Eu tenho tudo... cara, o cliente ele quer essa conveniência. Quando eu entro, ele tem um problema. Se quando eu entro, eu faço ele ter 10... Cara, mas não tem de contratar. Né? Mas eu parto da premissa que ele é empresário, ele vai me agradecer por ter tantos problemas e agora ele vai correr atrás. Teoria, campo de batalha. Sim, total. E uma coisa... Ai, desculpa, eu te cortei. Uma coisa que eu lembrei que a gente faz, que pode também ser um grande olhar para o gestor, assim, e quando ele tem comercial, que é uma prática muito simples. Que hoje a gente tem o CRM, né? E aí a gente pega a galera que foi venda do mês... E aí informo, né? A gente criou uma forma de tagueamento, onde vem o lead do Facebook e o lead do Google. A gente construiu isso junto com os nossos gestores. A gente pega as vendas do mês e diz, fulano, as vendas a gente vendeu para os caras que vieram dessa campanha. Escala. 2 vendemos para esse aqui, 3 vendemos, tinha essa foto. Essa aqui tem o Adriano com a foto da XYZ. Pronto, entende? Nábila, mas eu não tenho como mapear isso. Te vira, dá um jeito de mapear. Coloca lá no teu traqueamento, UTM, qualquer coisa. Resolve, conversa com o gestor e fala, vamos combinar no dia 2 de cada mês eu te dizer para quem foi os leads que eu vendi? Vamos, tá aqui. O cara vai lá e é fácil para os dois, porque assim, hoje em dia a gente recebe, aí você vai pensar, nossa, mas vocês não recebem, não, pode ser que eu não receba menos lead? Pode ser, mas você vai receber só os leads que compram. Só os melhores. Vai te dar menos trabalho, tu vai ficar gastando menos tempo. Então, hoje, os meninos só otimizam, já chega ali e fala, vende por esses daqui, essas campanhas aqui performam bem. Show, isso. Vou dar mais foco nelas, sabe? Não é que performam bem porque tem um CTR melhor, porque tem uma taxa de conversão. Bota mais dinheiro no caixa da empresa. Bota mais dinheiro. Então, eles vão dar atenção mais para aquilo e para criar, talvez, mais daquilo. Porque vou criar um só que tenha uma borda laranja, sabe? E aí vai atrair mais. Então, é uma prática que a gente foi implementando com o tempo e que ela é muito efetiva e que gera paz, porque eles já estão acostumados a receber aquilo ali, isso aqui vendeu, e eles trabalharem mais orientado a isso, sabe? Então, respondendo a tua pergunta de forma bem objetiva, até onde vai cada um, e respondendo do que eu fiz. Nem olhei para a literatura, só foi o que eu fiz. Até porque, qualquer ofensa... Me conta. Né? Eu fazia o tráfego e sempre busquei informação com o time de vendas. Sempre, sempre e sempre. Sempre fui ao teu time de vendas para que com aquelas informações eu possa otimizar minhas campanhas. Essa é a primeira coisa. Então, é eu indo até lá. Mas eu, quando vou até o time comercial para pegar a informação, eu deixo também.
Porque na medida que o comercial vai relatando o que está acontecendo, todo o know-how que eu trago de outros clientes, de outras experiências, eu contribuo também. Então eu vejo, por exemplo, qual é a força que nós temos. O que a gente pode fazer? O que eu posso extrair de informação do time comercial para transformar em campanha. Coisa simples, tola, sei lá. Eu falei com um cliente esses dias, ele vende... Aliás, é um cliente lá da mentoria. Ele vende insumos para laboratório. Poxa. E tem produtos de uso recorrente. Disse, meu irmão, você está me dizendo que as pessoas compram isso aqui em mais ou menos 30 dias, certo? Então, veja, eu peguei informação lá com o time de vendas. E se fizermos uma campanha tipo um remarketing, porém eu pego uma lista aqui, uma outra lista aqui, negativo elas, de modo que a gente exiba um anúncio remarketing, mas com um intervalo de 30 dias. Quer dizer, está acabando o teu insumo. Cara, que ideia incrível. Nespresso faz isso maravilhosamente bem. Sim, começa a... Nespresso calcula quanto é o seu consumo de cápsula, com que frequência você compra, e, cara, eles cravam. Quando tá perto de acabar, suas cápsulas estão acabando. A gente explica como que combina os públicos ou deixa para outro dia? Não, deixa para outro dia. Então tá bem. Então, veja, eu vou lá no comercial, entendo o que está acontecendo, pego informação no comercial, mas também me vem ideias, e aí eu trago uma coisa disruptiva e o cliente diz... Uau, esse cara é foda. Contratei bem. E aí eu volto a fazer minha campanha. Então deixa um resíduo muito grande. Famoso pensamento de dono. Total. Então, eu não vou lá ver se o time comercial fez o atendimento. Não vou ver a conversa no WhatsApp. Não é meu. Né? Faço o cliente oculto. Mas eu não vou lá ver... Deixa eu ver o que o teu SDR está conversando. Sim. Mas eu vou lá dar uma provocada e vou embora. Essa foi minha divisão. Vou até lá, pego informação, deixo alguma coisa e volto para minha cadeira de tráfego. Toda vez que você for fazer isso, passe na cara do cliente o que você está fazendo. Por quê? Douglas me contrata. E aí eu tô lá fazendo um monte de coisas e tal. E eu resolvo entrar no comercial pontualmente para resolver o meu problema. Qual é a chance do cliente saber disso? Que é pontualmente que ele não me contratou para? 0. Tem que ter o discernimento. Então, naquele momento, para me proteger, eu vou passar na cara. Como que eu vou fazer isso? Fulano, olha só. Eu estou fazendo o máximo que eu posso aqui, mas eu entendo que tem uma quantidade gigantesca de inteligência dentro do comercial. Você não me contratou, aqui eu estou passando na cara. Você não me contratou para entrar no teu comercial, para fazer uma análise comercial, mas em nome da parceria, eu vou fazer uma análise, extrair inteligência e trazer para o meu trabalho. Pronto. Se eu faço uma vez e eu gero um monte de ideias, na semana que vem ele fala, dá uma olhada no comercial aqui para ver se você encontra mais alguma coisa. Você acabou de ganhar Sim. a cadeira na reunião do comercial. Aí, E se eu tô falando isso, da famosa frase, se tem aviso, tem história. Então, você precisa antecipar. Falar, cara, não fui contratado para isso, não estou sendo pago para isso, nem tenho interesse em oferecer este serviço ou sentar nesta cadeira, vírgula. Mas em nome da parceria eu vou fazer isso, babá. E aí você cria... O que você está fazendo aqui é criando um limite que talvez ele estivesse invisível e você está tornando ele visível. Legal. E falando sobre isso de repassar para o cliente, já ia perguntar quais as métricas que o gestor tem que acompanhar, digamos assim, próximo do comercial para repassar para o cliente? O que vocês assim orientam sobre? CTR. Não, CTR. Tô brincando. Calma, gente. Calma. Tô brincando. Pessoal, nós precisamos cortar um participante do episódio. Ele tá pedindo pra ele ser substituído. Você vê que assim, ele hoje começou ele mais tímido. Pra quem tá acompanhando todos, ele começou mais tímido. Agora ele tá ficando folgado. Entendeu? Ele tá mais assim. Tá mais solto. Tá mais solto. Né? É o remedinho. Cara, vamos lá. Vou provocar aqui, Aqui a gente precisa separar como que a gente mede a efetividade de marketing e como que a gente mede a efetividade comercial. Efetividade de marketing é a minha capacidade de gerar lead qualificado ao custo que eu preciso. Então, eu preciso gerar MQL/SQL a tanto.
E como que a gente calcula isso? Em cima do quanto o meu comercial precisa de quantidade de leads para fazer uma venda para fechar lá no CAC. Aqui a gente avançou um pouquinho, mas a gente já falou isso em outros vídeos. Então, se eu preciso fazer uma venda a no máximo R$100 e o meu comercial precisa de 10 leads para fazer uma venda, matemática básica. Vou de novo. Momento Telecurso 2000. O CAC não pode passar de 100, esse é o teto. E o meu comercial precisa de 10 leads para fazer uma venda. Quanto que eu posso gastar no meu lead? Você tá me perguntando? CPL de 10. Oxe. E eu, tipo, é uma pergunta? Eu achei que era pra agência, mas eu entendi que será esse que ele cara tá na me dúvida. perguntando, eu sei fazer conta. Então, eu não posso gastar mais do que R$10. Beleza. Você entende que se eu abraço isso aqui, eu tenho um problema? Primeiro, 10% de conversão de comercial? Venda consultiva? Para quem só tá entregando SQL, tá baixo demais. Sim. 20% é o quê? Uma coisa é conversão, presta atenção, gente. Uma coisa é conversão sobre todo o tráfego gerado. Não se olha desse jeito. É conversão sobre o que de fato eu trouxe de SQL, de lead qualificado. Então, eu preciso separar o que é de marketing e o que é de vendas. Eu preciso trazer MQLs tal que eu consiga entender quanto que está a minha efetividade para SQL. No final do dia, no campo de batalha, só vale SQL. Se eu entregar 100 leads para a Nabla, que dentro do nosso conceito, na literatura, está escrito como MQL, mas desses 100, se eu aproveitar 10, eu trouxe 10. Se no mês seguinte eu trouxer 100, se aproveitar 30, eu trouxe 30. Então esse 100 não vale de nada. Então, meu trabalho é gerar leads que o comercial olhe para ele e diga que dá para vender. Até aqui, esse problema é meu. Só que eu não posso tirar o olho do comercial, porque se o comercial converte mais, ele diminui a pressão para mim. Se o comercial converte menos, ele aumenta a pressão para mim. E é isso que o empresário sem conhecimento mais faz. Manda mais leads. Falo, filho, não tem uma árvore não, que eu balanço e sai e cai. Não é assim que a banda toca. Então eu tenho que o tempo inteiro estar olhando a minha capacidade de gerar SQLs, porque esse problema ali é meu, sempre vai ser meu. E aqui eu preciso resolver. Mas eu também preciso entrar no comercial e ver quantos leads o comercial está precisando para fazer uma venda. Lead de verdade, SQL. Porque eu preciso chegar pro vendedor e falar, ó, pro dono, falar, olha só, historicamente você estava fazendo 4 vendas a cada 10 leads. Você viu que caiu pela metade? Caiu para 2? Que é para ele? Não vi. E não viu? Aí, de vez em quando você não é rádio comercial, deveria ter visto, né? Então você entende que se o teu comercial não resolver esse problema, você está criando um problema muito grande pro marketing. Porque você chega no limite de custo por lead que dá para atender. E ele fala, ok, então eu tenho que olhar para isso aqui, tenho que olhar para esse daqui. Esse daqui eu não resolvo, mas eu esfrego na cara do empresário. E aqui eu preciso mostrar para ele, ó, como que você aumenta a conversão de comercial. Às vezes é só você pegar o que o melhor vendedor faz e pedir para ele treinar o pior vendedor. Às vezes você tem que demitir o pior vendedor. Se você já treinou ele, não se adaptou ao processo. Às vezes você tem que criar um processo novo, mas o ponto é, eu não largo, porque eu posso ficar na cadeira confortável de Douglas, teu vendedor não tá convertendo não, filho. Tá? Problema teu. No final ele vai falar, o vendedor olha e fala, que é isso, patrão? Tô há 5 anos na casa, tu acha que o problema sou eu ou esse garotão que acabou de chegar? A garantia sou eu. E aí ele demite você. Entende? Não resolve, depois ele demite o vendedor, mas dificilmente ele te recontrata. Aqui eu separo o ego, aqui eu mostro clareza e eu faço ele olhar para a conversão. A tua conversão geral é de 20%. Vamos botar aqui no mínimo é 20%, porque se você não definir uma meta mínima de conversão no teu comercial, lá a gente tem meta. Inclusive os nossos vendedores ganham mais na comissão a julgar pela taxa de conversão. É muito mais barato para mim dar uma conversão maior, agora troquei o chapéu, agora empresário. É muito mais barato para mim dar uma comissão maior se eu precisar gerar menos leads. Porque o custo que eu ia ter de marketing para gerar mais leads, eu não preciso ter. Não que eu não vá gerar mais. Mas, putz, uma hora eu preciso ser obcecado por efetividade. E efetividade é conversão. De longe é o KPI que eu mais sou apaixonado do marketing. É conversão. Taxa de conversão. Porque eu consigo mudar a realidade de uma empresa sem mexer em praticamente nada de verba. Se eu olhar todas as etapas do funil e falar, ó, aqui eu consigo dobrar a conversão, aqui eu consigo dobrar, aqui eu consigo triplicar, aqui eu consigo...
Cara, você gera um estrago positivamente numa empresa sem mexer no tráfego. Tinha uma época, né, que a gente convertia bastante mentoria, que a gente olhava, a gente tinha uma meta de CAC, né, Adriano? A gente não gastava nem 30%. E a gente tinha 40% de conversão. E a gente não, assim, a gente falava, fala pra eles gastar. Porque não tinha, não chegava, não tinha Inclusive, isso foi uma como. falha minha. É, Um dia eu virei pro meu time de tráfego, gafes do Adriano Genini. sim. Isso acontece. Mais O frequência. Sim. O Adriano comete erros. A gente Olha tava só. pagando acho que R$300 no CAC e o teto de CAC desse produto era meu. Eu só não documentei isso. Falei, gente, você sabe que o CAC desse produto é 1.000, né? Aí os dois dias pra mim, não. Não. Eu falo, Sim. E os meninos, não. não. Mas eles solta estão verba, convertendo pô. 40%, 45%. Ah, Ah, tá. tá. E os meninos já estão, tá, mas isso é bom, né? Mas solta a verba. Foi literalmente, porque a gente solta a verba, ele não gente. sabia, Falha assim, minha. sabe? Já era lindo, já era bonito, mas a gente Dava poderia pra escalar. dava pra escalar bastante, só que a gente não soltou a verba. Clássico exemplo de acontece, comercial com tráfego. Clássico. Total. E acontece. E olha que a gente geralmente é um comercial bem próximo dos gestores, do head de marketing e tudo mais, mas às vezes passa, sabe? E imagina, por exemplo, se você é um gestor terceirizado, sei lá, de uma empresa que tem 20 vendedores, 30 vendedores, você não consegue falar com eles, com todos. Às vezes não consegue falar nem com o head, sabe? Então é um ponto que você também precisa ter esse olhar aqui. Uma coisa é você ter ali uma empresa, um negócio local que tem um vendedor. É muito fácil você fazer isso que a gente está falando, mas se for uma estrutura maior, você vai ter um pouquinho de trabalho. Por isso que é tão importante, porque como o Adriano disse, entre demitir o melhor vendedor de 40 anos da empresa e você, ele vai demitir você. E para minha contribuição, além disso que o Adriano falou, eu gosto de conversar com o cliente, com o empresário, né, que é cliente, sobre investimento, faturamento, CAC, ticket médio, PIF, volume de lead, volume de venda, taxa de venda. São números de resultado. Trazer números de tráfego é maçante para a maioria dos clientes. Para a maioria. Alguns gostam, alguns curtem, alguns simplesmente gostam no tráfego pago e querem estar por ali, né? Mas para a maioria é maçante. Falar de parcela de impressão, que eu brinquei com CTR antes, com CPC, com coisas do tipo, é maçante para a maioria dos clientes. E não paga a conta. E aí, o cara quer saber de quanto ele vendeu. E você está vendendo para ele que o CPC baixou 30%. E daí? E o Kiko? O que eu faço com essa informação? Né? Então, eu sempre vou falar de resultado. Como o Adriano falou, das etapas do funil, né? Da progressão de vendas e também do resultado na ponta. Qual o resultado obtido? Total. Número de tráfego, só se me pergunto. E aí agora eu vou levantar uma polêmica que eu gosto muito. Lá ela. Eu gosto muito dessa polêmica, que é a seguinte. Como faz quando marketing, né, no caso gestor de tráfego, e comercial não se dão bem? Não conseguem chegar num consenso. É do tipo porradaria. O que faz nesse caso? Muay Thai, Jiu-Jitsu. Cara, assim, ó, hoje em dia é mais difícil de acontecer, provavelmente pela bagagem que a gente construiu. Eu acho que a primeira grande abordagem é você entender que você não tá lá pra impor ideia. Então, assim, ó, não deixa estressar, deixa eu dar um passo atrás, não deixa a coisa estressar. Não deixa ficar no disse-me-disse. Não deixa ficar no choque de visões de mundo, no choque de versões, não deixa. Já chama a pessoa. Por isso que toda vez que eu dava consultoria, eu sempre perguntava, tem comercial? Tem. Temos um head comercial? Temos. Cara, uma das minhas primeiras reuniões era com o head. Como que é o teu relacionamento com o marketing? Como que é isso? Como que é aquilo? Eu entendia o tamanho do problema que eu estava entrando. Ah, já é alinhado? Cara, eu tô aqui
para ao invés de você precisar falar com 100 leads para fazer 10 vendas, você falar com 50 leads para fazer 30 vendas. Se você me ajudar a te ajudar, você ganha e eu ganho. Cara, muito difícil um head comercial falar: não quero vender mais, com menos esforço. Muito difícil, gente. Muito difícil um vendedor falar: ah, você tá me dizendo que aquele bando de desavisado que enche o meu saco aqui no WhatsApp só me faz perder tempo. Se eu te ajudar, você me ajuda a diminuir isso aqui. Não quero. Sai. Muito difícil. Então, eu não entro para falar: estou aqui para impor as minhas ideias, eu estou aqui para dizer que você não sabe vender. Talvez eu faça isso. Talvez eu mostre que você não sabe vender, que o problema é você. Mas isso é um assunto para depois. Primeiro eu preciso trazer todo mundo para a mesma página. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Tá claro, tá claro. Eu preciso de ajuda para te ajudar. Para gerar mais demanda. Como que funciona? O cara que clica no link, ele termina... Aí aqui, se eu entendo que eu tô falando com gente com pouquíssimo conhecimento tecnológico, eu viro professor, dou aula como se eu estivesse ensinando para uma criança de 5 anos. Falando: olha só, tecnologicamente é impossível, a pessoa não chega e dá todas as informações, então a pessoa vai aqui, vai pro comercial. Então o que sobra pra gente é saber qual é o anúncio que traz a pessoa que fala, qual é o anúncio que traz a pessoa que não responde, deixa vocês no vácuo, qual é o anúncio que vocês fecham em uma semana, qual é o anúncio que vocês fecham em 30 dias. Deu pra entender o que eu vou fazer? Deu. E ali eu crio os acordos. Beleza. Geralmente, quando você já assume essa postura de estou aqui para os dois ganharem, raramente dá ruim. Raramente. O que eu vejo mais barreira é com negócios menores a pessoa falar: não tenho tempo de fazer isso. Porque ele é tudo. É o famoso eu presa. Né? Ainda que ele tenha ali um funcionário, 2, mas cara, tem um monte de negócio que a pessoa tem uma equipe que executa os serviços e é ele fazendo campanha e ele atendendo. Você falar para ele: ó, a partir de agora você vai planilhar tudo. Você vai botar isso, ele olha pra sua cara, ele pode não externar, mas ele xingou até sua terceira geração ali. Então aqui é uma barreira, então preciso encontrar um equilíbrio, tipo assim, cara, você não vai preencher, não. Aí você tem software, na Scale a gente desenvolveu um software maravilhoso para resolver esse problema. Porque a gente cansou de perder informação e de no final do dia acabar perdendo clientes. Ah, o Douglas foi lá, mérito 100% dele. Eu vou construir um software. A gente tem um software maravilhoso. Um dia a gente vai vender esse software. Você nem sabe da ideia que tá aqui na minha cabeça. No nível que esse negócio vai chegar. Gente, assim, ó, em breve esse vai ser um dos softwares que mais vai revolucionar o mercado de gestão de tráfego do Brasil. Ele é muito bom, já vi também. Então, você entende que assim, a gente chegou no ponto que ou eu choro e lamento e fico na expectativa de achar clientes ideais, perfeitos, ou eu vou lá e resolvo o problema. Cara, quando o empresário de forma alguma enxerga que isso vai ajudar ele a ter mais inteligência, que isso vai ajudar não sei o quê, aí aqui eu tenho uma crise. Eu ainda consigo executar meu trabalho com a maestria que eu quero? Se sim, tá bom, segue o baile. Se não, caminha para um divórcio. E como que vocês fazem, assim, para falar pro cliente de forma delicada que o comercial dele é ruim? Aí delicado eu deixo com o Douglas. Eu falar delicado é meio difícil. Com muita PNL. Eu diria que a minha é fazer o cliente perceber. Ah, tá. A gente conduz até que o cliente percebe o problema. Dependendo do que eu falo de forma direta e objetiva, é como o Adriano deu o exemplo antes, né? O gestor que fala: teu comercial é uma M. E aí o empresário vai lá, conversa com o vendedor, pegando o exemplo do Adriano. Mas eu tô aqui há 5 anos, o cara chegou agora. Tu tem razão, né? Vou demitir ele. Então, se você somente dá a pancada seca, sim, a chance de voltar em você é muito grande. Então, o meio que eu encontro, que é o mais brando de dar uma notícia difícil como essa, é conduzir e fazer o cliente perceber. E tem uma série de ferramentas para isso, né? Mas é condução, mostrando, parafraseando. Tá, você está me dizendo que chegou tanto lead qualificado e você fez uma venda. Isso dá só X% de taxa de conversão. Você acha que isso está bom? Então a gente vai provocando, perguntando, aprofundando, até o cliente entender
Opa, peraí, eu acho que o problema é outra coisa. Eu penso que se a gente der uma porrada seca, e se a pessoa não está preparada para receber um feedback como o Adriano me deu, cara, você não está tão vendedor assim. Vai refutar. Vai refutar. Pô, quem você é para me falar isso? Se recolhe a sua insignificância. Então eu diria que o caminho é mostrar. E aí, só fazendo um adendo aqui no que o Adriano falou, e talvez fazendo a fala do Adriano chegar num nível mais abrangente. O que o Adriano disse, em outras palavras, é conduza. Se você não conduzir a situação, você será conduzido. Vendo que tem uma situação, conduza. Né? Pegue a rédea e conduza. Caso contrário, você será conduzido. E muitas vezes, como o Adriano falou em algum momento também, na dúvida, o cliente tem a caneta. E é ele que dá a canetada final. Então, conduza para não ser conduzido. Uma sacada boa que eu acho que dá para só fazer um complemento sobre o complemento. Quando você faz pergunta, você obriga a pessoa a pensar. Então essa é a mágica da pergunta. E quando você traz comparativos, você traz a pessoa para uma realidade. Vou dar um exemplo. Fulano, olha só. A gente está trazendo 10 leads para fazer uma venda. Você já tinha olhado para esse número? Não. Não? Não. Eita. Tá bom. Piorei um pouquinho. Você acha que se você pegasse o telefone e ligasse para esses 10, você venderia só para 1? Não, venderia para 5. Então você está me dizendo que o normal é 5 e o seu time só consegue vender para 1, é isso? É. E o que você vai fazer para resolver? Pronto. Legal. Acabou. Se ele não tiver essa competência, porque nem sempre tem, você sabia que serviço, a média, quando a gente traz de fato a SQL, é de pelo menos 20% de conversão? Isso é uma média baixa. Uma média boa é 30% e uma média excepcional é 40%, e daí pra cima dobra os joelhos e agradece a Deus, e tu tá com 5%, haja, filha. E aí, vai fazer o quê então? E aqui a gente vai conduzindo, mas é exatamente o que o Douglas falou. A vontade é, tem um tempo não, parceiro. Teu comercial é uma bosta porque você é um bosta como head comercial e o teu time vendedor é um time bosta. Beleza? Beleza. Não vai. Vai voltar na cara. E vocês acham que uma rotina de feedback, assim, entre o gestor, o cliente e o comercial, né? Se tiver um head comercial, isso meio que ajuda nesse processo de condução, de você fazer uma condução, ter uma rotina, uma vez por semana, faz um feedback, uma vez a cada 15 dias. Isso é uma coisa que ajuda nessa criação de condução. É um processo, processo no Scale. Uhum. O primeiro nível de processo é nós, de forma proativa, perguntar para o cliente como é que estão as coisas aí. E eu quero uma pergunta ampla, bem ampla. Como é que estão as coisas? O número a gente já tem, a gente quer o feeling dele. Horas o cliente fala, cara, o lead tá assim. Horas ele fala, cara, a semana passada foi fora da curva. Horas ele fala, tô preocupado, a tendência é linha abaixo. Né? Então, a ideia é fazer uma pergunta ampla. Posso perguntar, Adriano, como é que são as coisas na editora? Nábila, como é que tá? Você tem uma resposta para me dar. E é uma resposta de feeling. A partir desta resposta, a gente conduz. Agora eu peguei a rédea. A Adriana me deu a dica aqui que diminuiu o volume de lead. Tá, baixou o volume de lead. Pode ser 1 milhão de coisas. A Nábila me fala que caiu o volume de fechamentos. Pode ser 1 milhão de coisas também. Então eu começo a entender o que está acontecendo para, a partir disso, ver aonde eu me posiciono e aonde eu trabalho de forma proativa, pelo menos para fechar um mês. E a Nábila me falar assim, foi terrível. Então isso é processo da Scale. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, nós chamamos o cliente para perguntar, e aí, como é que estão as coisas? Considerando que um cliente atende, aliás, que um gestor atende 15, 17, até 20 contas, eu já atendi 35, a gente consegue saber... Com ou sem burnout? Tava com o pezinho no burnout. Tava. Eu por saber... Os cabelos estavam caindo tudo já. Por a minha barba branca daquela época. Eu tô vendo. Por saber o que é burnout, eu pensei, peraí, eu tô chegando nesse lugar, deixa eu parar com essa loucura, que esse aqui não tá certo. Mas nesse volume de cliente, a gente sabe, e verdadeiramente, do cliente. E nós podemos ter conversas interessadas com o cliente. Então uma pergunta de, e aí, Adriano, como é que tá a tua coisa?
Como é que tá isso? Como é que tá que a gente gera relacionamento? E, acima de tudo... Mantém cabeça de dono. E nós temos informação para conduzir as campanhas. Lembra, a campanha, isso eu falo o tempo inteiro, a campanha ela é o meio, ela não é a estratégia. Ela é o meio para a estratégia. Quando a Nábila me dá feedback do que está acontecendo no comercial, eu tenho subsídios para minha campanha. Quando o Adriano me dá informação, da mesma forma, eu tenho subsídios para a campanha. Então, isso é processo no Scale. Sempre chamar o cliente. Claro, tem outras coisas que a gente faz também. Aqui é uma delas. É sempre perguntar como é que estão as coisas. Assim, Deixa eu fazer uma ponderação. Talvez em algum momento você enviese essa fala do Douglas e fale assim, beleza, o Douglas falou uma vez por semana, mas os meus clientes não têm um volume tão grande, então eu vou fazer uma vez por mês. Não, esse processo ele tem que ser semanal. Porque pensa junto comigo. Passou o mês, aí chega no final do mês e fala, como foi o mês? Acabou. Já era. Me chamou só porque vai me mandar o boleto semana que vem? Gente assim eu não quero, aproveitador. Entende? Comercial vira toda semana, filho. Por mais que dependendo dos seus clientes, um tem um volume maior, outro tem um volume menor, meta é meta toda semana. Então, toda segunda-feira eu preciso saber como foi a semana passada para saber o que eu tenho que fazer essa semana para salvar a semana passada. Entende? Só para deixar isso muito claro. No pior cenário, só para se fazer presente. Já valeu a mensagem. E aí, só pra gente fechar, eu queria saber se vocês acham que é uma regra pro gestor só ter clientes com um comercial estruturado. Não vai ter cliente nunca. Era assim que eu queria fechar, vocês entenderam, não é mesmo? Tchau! Muda de profissão. Esquece, gente. Assim, ó. Acho que é muito do que a gente falou não só nesse episódio, no episódio que a gente falou sobre quando e por que demitir um cliente, a gente fala muito sobre as pessoas que não estão dispostas a construir. Porque pensa bem, se o cara tá com tudo estruturado, não sei se ele vai querer contratar alguém. Ele já resolveu os problemas. Eu quero gente com problema. Quanto mais gente com problema tiver, mais eu me faço ser útil, mais eu gero valor, mais ele tem dinheiro no caixa dele, mais eu tenho clientes, mais tenho faturamento, mais a minha vida melhora e assim vai. É você entender a linha tênue entre aqui não está estruturado, o jeito que está bagunçado vai me ferrar bonito, eu não vou conseguir entregar sucesso e ele não está disposto a mudar. Cara, aí aqui é Deus. Aqui não é você. Aqui é Deus tocando no coração dele ou alguém, ou alguma circunstância de mercado, dá uma porrada nele. Empresário funciona muito quando quebra ou quando ele vai em um evento e a ambição sai de lado e vem a ganância, que é ele descobrir que, todos os meus concorrentes estão fazendo isso ou não? Os meus concorrentes estão tendo esse nível de performance ou não? Aí vira um pinto no lixo, entendeu? Aí essa foi longe, né? Essa é do interiorzaço. Porque quem não souber o que é pinto no lixo, descobre aí. Ele falou, agora eu preciso reagir. Mas, cara, dificilmente isso vai vir de você. A não ser que ele já olhe pra você como uma figura de pessoa de negócio. Tanto que todas as vezes em que eu tava na cadeira de consultor e a pessoa me pediu uma opinião, que eu falava, a bola quicou, agora tu vai apanhar, parceiro. Eu falava, meu irmão, vou te falar a real. Só que eu não vou te falar como um estrategista de tráfego, tá? Vou te falar como empresário. Tá claro? Tá. Aí eu dava porrada. Aí a pessoa, eita. Alisa e bate. Não alisa não. Não? Alisa sim. Eu só boto o filtro, vai. Filtro e bate. Então, olha, porque na minha cabeça alisar olha, você tá fazendo um trabalho muito bem feito e tal, mas aqui, não, tá uma bosta, tá? Então, assim, você não vai ter clientes e é só você entender qual é o limite que dá para você construir e gerar valor. Quando você entender que você não vai gerar valor, não vai mudar nada e que sem essa mudança você não consegue de verdade gerar valor, cara, não entra porque você vai ser demitido em pouco tempo. Bom, senhoras e senhores, falamos muito hoje sobre como que você lida com o comercial. Eu espero que você tenha saído desse episódio, dessa aula, sabendo o que você olha, o que você não olha, com que frequência você olha e principalmente como que você ajuda o seu cliente de verdade a ter o que mais importa, que é vendas, que é dinheiro no caixa, para que ele olhe sempre para você e fale que bom que eu contratei você para cuidar das minhas estratégias. Se você chegou até aqui, gerou valor, se inscreve, ativa o sininho. Tem vários outros episódios aqui do GTcast. Se você está começando por esse, volta lá e assiste os outros. E a gente se vê em vários outros episódios e outros vídeos também aqui no canal. Um grande abraço, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Aproveitem o canal. Valeu, gente. Até mais.